Nós vamos então continuar o estudo do o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Vamos entrar agora na seção das instruções dos Espíritos. O primeiro item, deixai vir a mim os pequeninos, a partir do item número 18. Então, como a gente sempre lembra, as instruções dos Espíritos fazem parte de uma seção que Kardec criou em todos os capítulos, apresentando para nós mensagens recebidas do plano espiritual a respeito dos temas abordados em cada capítulo. Mensagens que chegavam de diversas partes. Naturalmente a gente sempre lembra que os Espíritos não traziam necessariamente de propósito, propositadamente, uma mensagem relacionada com o tema que vinha sendo abordado. Eram mensagens que chegavam na sociedade parisiense, eram mensagens que chegavam em outros grupos espíritas. Então Kardec deveria ter, e aí a gente pode estimular um pouquinho a nossa imaginação e lembrar do tamanho do arquivo que Kardec tinha de mensagens, de textos, de pesquisas, livros na sua biblioteca, sobre todo o material que ele tinha para poder elaborar os livros da codificação e também as próprias edições da Revista Espírita. Então, muita coisa que ele devia ter guardado lá. Então, organizado como era, como a gente viu no resultado do seu trabalho, devia ter ali todo o material catalogado e tudo mais. Então, no momento em que ele ia trabalhar para o desenvolvimento de um determinado tema, certamente ele recorria a esse arquivo e encontrava ali, então, mensagens, orientações, onde ele se inspirava naturalmente para poder redigir os seus próprios textos, como, da mesma forma também, ele utilizava essas mensagens publicando-as nos livros para poder trazer para nós essa ilustração, vamos dizer assim, esse esclarecimento que os Espíritos traziam sobre os temas. Então ele ia encaixando e organizando, sem computador, sem tablet, sem nada, né, Zé? Tudo feito à mão, tudo no papel, tudo guardado, empacotado em pastas, amarrado com cordão, tudo à luz de lamparina. Então dá para a gente imaginar o que foi esse trabalho no século XIX, Na pena ainda por cima, né, Fernando? Então era assim uma coisa muito diferente do que a gente imagina hoje, Então, nessas instruções nós temos aqui duas psicografias que tratam desse deixai vir a mim os pequeninos, que nós já estudamos nos esclarecimentos de Kardec, e agora vamos então para as mensagens que os Espíritos trazem. E são mensagens de extrema importância. Primeiro porque são Espíritos que têm conhecimento profundo do tema que abordam. Nós já trouxemos aqui algumas biografias desses Espíritos, e através delas nós vimos então fazendo uma relação daquilo que o Espírito era e daquilo que o Espírito fala. Muito diferente, que nós podemos falar com eloquência, com poesia e tudo mais, sem necessariamente praticar aquilo que está sendo falado, principalmente dentro do campo moral, que é algo que exige de nós uma disciplina muito grande. Então eu tenho que falar daquilo que eu faço, Então, nesse caso, os Espíritos de fato falavam sobre suas experiências pessoais, sobre o conhecimento que possuíam, e essa experiência é de extremo valor para todos nós, porque nós ficamos não apenas no campo da teoria, mas nós começamos a entrar na realidade da prática dessas orientações. Então, a primeira mensagem que nós vamos estudar, aqui no item número 18, é do Espírito, simplesmente do Espírito João, o Evangelista, uma mensagem recebida lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1863. Nós lembramos que nos textos do Novo Testamento nós temos duas personagens, chamadas João. Nós temos João o Batista, que era primo de Jesus por parte de mãe, por parte da Maria, e ele era mais velho que Jesus. E ele te chamava de Batista exatamente porque ele pregava o batismo entre as pessoas, principalmente entre os judeus. Inclusive ele foi um dos responsáveis pelo batismo do próprio Jesus lá no Rio Jordão, como a gente já viu nos textos que são citados pelos evangelistas. E temos João, o evangelista, que era o apóstolo.
que ele escreveu não apenas os textos do Novo Testamento, né, dos 4 evangelistas, né, mas escreveu também epístolas, 3 epístolas, e escreveu também o Apocalipse, que é o livro das revelações, através daquela visão que ele teve, falando sobre o mundo espiritual, sobre essa transformação que o mundo vem sofrendo, que as religiões tradicionais normalmente entendem como fim do mundo, como arrebatamento, né, dos vivos e dos mortos, né, o levantamento dos mortos dos túmulos, toda aquela alegoria que foi trazida. E como a gente sempre lembra, inclusive nós estudamos sobre isso, dentro daquela parte científica da doutrina espírita, falando sobre sonhos, falando sobre desdobramentos, falando sobre os pressentimentos, a vidência de um modo geral, nós vemos que ao termos um sonho, nós fazemos uma interpretação daquilo que vem sendo vivido, que pode ser uma inspiração, pode ser uma realidade que o espírito vivenciou, como pode ser também fruto de sua própria imaginação. Então, no caso do livro das Revelações, João Evangelista teve então aquela visão, transcreveu falando sobre os cavaleiros do Apocalipse, falando sobre o fim do mundo e tudo mais. Então, na verdade, ele transcreveu aquilo que ele viu nos seus sonhos, e nós temos que interpretar como uma alegoria, e não simplesmente como um fato concreto. E é exatamente isso que nós vemos hoje nos estudos que são realizados dos textos bíblicos, trazendo esse grande equívoco, porque nós temos textos que são interpretados ao pé da letra, desde o livro Gênesis, lá no começo do Antigo Testamento, quando fala sobre criação do mundo, criação dos homens e tudo mais, até lá no final no Apocalipse, quando fala sobre o fim do mundo. Então, da origem do mundo ao fim do mundo, nós temos ali incontáveis figuras de linguagens, textos que são apenas fragmentados, né, porque eles não são trazidos de uma forma completa, porque muita coisa se perdeu com o passar do tempo, e ao estudarmos isso, levando ao pé da letra, nós certamente caímos no equívoco. Então, enquanto hoje nós temos ali seitas, religiões que pregam o fim do mundo, nós temos hoje um entendimento melhor, falando sobre a mudança, a transformação que o nosso planeta vem vivenciando. Então, falando, por exemplo, no caso da doutrina espírita, falando sobre transição planetária, no caso dos grupos esotéricos, espiritualistas, que falam sobre uma nova era, né, que é importante a gente interpretar isso também, cada religião trazendo a sua visão desse momento de mudança. Então, a visão, né, o trabalho que foi de João, o evangelista, então, esse que foi um dos 12 apóstolos que trabalhou com Jesus. Então nós temos ali um espírito de alta envergadura, falando sobre uma passagem vivenciada pelo próprio Cristo, e que João, né, estando ali presente, né, não sei exatamente se ele falou sobre isso, eu não pesquisei sobre essa questão, mas ele estava ali vivenciando e participava também desses ensinamentos. Então esse é o primeiro texto que nós vamos então estudar. Então ele diz assim para nós: disse o Cristo, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras, tão profundas na sua simplicidade, não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos, e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens se entregassem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada.
não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga as leis inteligentes que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Esse aqui é o primeiro texto, então. Nós podemos imaginar, inicialmente, porque é importante que a nossa imaginação, a nossa mente, vá até o momento em que essa psicografia chegou, para nós entendermos aquele grupo de pessoas reunidas, trabalhando com psicografia, aí percebendo a vibração de um espírito desse que se aproxima, o significado dessas palavras, a emoção da personalidade que se manifesta, para que compreendamos exatamente a importância que a doutrina espírita tinha e tem na atualidade, para nos trazer um esclarecimento melhor de tudo aquilo que foi ensinado anteriormente. Muitos ensinamentos vieram, mas como eu falei para vocês, pelo fato de não terem uma fundamentação para estudar esses textos, eles acabaram sendo interpretados à moda da casa, cada um fazendo uma interpretação a seu próprio modo, o que leva, naturalmente, a muitos equívocos. Todas as mensagens, de um modo geral, elas têm por objetivo elevar o pensamento daqueles que a acompanham, daqueles que tomam conhecimento. Então, podemos dizer que toda a Bíblia ela tem um propósito de fazer com que nós nos elevemos em direção a Deus. Porém, essa elevação ela pode ser mais ou menos demorada, ela pode ser reta e objetiva, ou fazer curvas, se desviando e demorando mais para chegar naquele seu objetivo. Então, quanto mais esclarecimentos nós temos para estudar um determinado texto, muito mais do que o texto para estudar uma determinada ideia, há a necessidade de absorvermos a sua verdadeira essência. Então, sem esse conhecimento, nós fazemos uma leitura e ficamos na superficialidade. Ficamos naquela superfície, lendo aquelas palavras, decorando os seus versos, porque nós temos ali todos os versículos que são apresentados. Então nós decoramos capítulo tal, versículo tal, quem disse, quem não disse, o que foi falado. Mas qual é o seu real significado? Então os espíritos começaram a se manifestar, principalmente aqueles que tinham grande conhecimento do Evangelho, porque nós temos aqueles que falavam de filosofia, temos aqueles que falavam de ciência, e temos aqueles que falavam de Evangelho. De um modo geral, eram aqueles que estavam envolvidos com a teologia, aqueles que estavam envolvidos com as práticas religiosas, especialmente da Igreja Católica, eram aqueles que viveram na época de Jesus. Então eles traziam para nós um esclarecimento que foi, por eles, bebido na fonte. Estavam ali presentes, vivenciaram juntos as comunidades de cristãos primitivos. Quando falamos em cristãos primitivos, não significa algo que é pejorativo, algo negativo. Cristãos primitivos porque foram as primeiras comunidades que viveram o ensinamento trazido pelo próprio Cristo. E aí nós tivemos ali os evangelistas, tivemos ali outros divulgadores que trouxeram uma contribuição importantíssima para o melhor entendimento daquelas práticas, daquela nova forma de viver, daquela nova filosofia. Então, João veio trazer para nós esse esclarecimento. E como ele fala para nós, deixai vir a mim as criancinhas. De imediato, quando nós imaginamos, por exemplo, um grupo levando uma pregação como essa, falando sobre esse versículo, a primeira imagem que nós podemos imaginar é alguém falando com um grupo de crianças vestidas de branco em volta daquele que traz a mensagem. Usando a criança como um símbolo, e não apenas como um símbolo,
mas falando exatamente, objetivamente daquilo que Jesus falava. Já que ele falava, deixai vir a minhas criancinhas, e aqueles que também se passam como elas, né, para poder serem acolhidos, colocando a criança como símbolo, nós nos esquecemos do seu real significado. Porque ele fala da infância intelectual, ele fala da infância moral, ele não fala da infância biológica. Como o próprio João falou aqui no texto, não adianta imaginar que aquele grupo de crianças sentados junto a Jesus, recebendo uma orientação naquele trabalho de evangelização, eles não são capazes, elas não seriam capazes, como hoje também não são capazes, de absorver grandes conceitos filosóficos. O que Jesus fazia naquela época é falar para as pessoas que já eram imaturas dentro dessas questões espirituais, já que se encontravam envolvidas, né, por aquelas crenças dogmáticas, aquelas crenças rígidas, falando sobre temores, falando sobre punições, sobre rejeições, sem conhecerem o mundo espiritual. Então, como acontece hoje na própria doutrina, né, nessa relação da doutrina espírita com as demais crenças que nós temos hoje, é muito difícil você falar do mundo espiritual sem que você o conheça. O que a doutrina nos proporciona hoje é um conhecimento trazido por aqueles que vivem no mundo espiritual, e não uma interpretação nossa do que significa o mundo espiritual. Porque nós podemos dizer, quando você morrer, você vai para o céu. Mas o que é esse céu? Aí começamos então a divagar nas nossas fantasias, tentando imaginar como seria esse paraíso, como seria esse lugar que recebe os espíritos que trazem bondade no coração. Agora, quando nós perguntamos para um espírito, onde você mora? Como você vive? Qual é o seu grau de elevação? Essa é a conclusão que nós vamos chegando nesse diálogo. Então, na verdade, nós vamos entendendo o mundo espiritual de um modo muito mais objetivo do que simplesmente criarmos fantasias para imaginar onde vive aquele que sofre, onde vive aquele que é bem-aventurado. Naquela época de Jesus era a mesma coisa. Nós tínhamos, por exemplo, o judaísmo, que era transmitido por aqueles que eram os doutores da lei, por aquele pensamento rígido de punição e tudo mais. E aí então chega Jesus, falando sobre o mundo espiritual com conhecimento de causa. Um espírito com aquela envergadura, um espírito com aquele conhecimento. Então, na verdade, a missão que Jesus tinha era exatamente fazer com que as pessoas, a comunidade, a sociedade de um modo geral, recebesse esse novo conhecimento. Então as crianças não eram o foco. Nós tivemos uma passagem aqui nos nossos estudos falando sobre os espíritos mais elevados. Kardec comentou sobre isso no Livro dos Médiuns, que ele dizia assim, se um espírito é muito elevado, ele não vai começar a trabalhar com principiante, aquele que começa a desvendar, né, esses mistérios do mundo espiritual. Bom dia, quem chegou? Por aqueles que começam esses estudos. Primeiro, um espírito de conhecimento mediano vai trabalhar com esse que tem um conhecimento inicial. A partir do momento em que esse conhecimento se eleva, outros espíritos mais esclarecidos vão assumindo essa tarefa de estudos, como acontece hoje no nosso trabalho. Nós não vamos pegar, por exemplo, um indivíduo que tem um conhecimento de pós-graduação, no caso, por exemplo, um doutorado, para fazer um trabalho de alfabetização. Quem faz um trabalho de alfabetização são aqueles que trabalham com essa pedagogia de estudos iniciais, que tem técnica, tem metodologia. Para aqueles que têm um conhecimento mais elevado, vai trabalhar com pessoas que têm ali a capacidade de absorver esses novos conhecimentos. Daí então que nós percebemos que Jesus sempre faz referências às crianças exatamente para falar dos simbolismos que elas representam no que diz respeito à pureza, à ingenuidade, à simplicidade. Mas, na verdade, quando ele traz essa referência, ele se refere exatamente para aquelas pessoas que, de fato, são o objeto, né, o objetivo desse trabalho de evangelização, que tem essa capacidade de compreender esses novos ensinamentos. Então, a criança é a referência, mas a criança não é o objetivo. O objetivo são aquelas pessoas que eram adultas, as pessoas que eram maduras, as pessoas que faziam parte de uma família. As crianças, naturalmente, recebiam como consequência o reflexo desse ensinamento. Mas não era esse propósito.
Então, o simbolismo da criança é tudo muito bonito, é tudo muito bacana, mas nós temos que entender que o real propósito de transformação são para aqueles que sofrem. Como foi colocado por João, só eram os escravos, os viciosos, os sofredores. E é isso também que nós temos que fazer com o ensinamento que nós temos hoje. Hoje nós temos a possibilidade de fazer um trabalho focado, por exemplo, na evangelização, trabalhando com aqueles que são os mais jovens, mas um trabalho mais fundamental ainda, trabalhando com aqueles que são os adultos, porque são eles que conduzem hoje suas famílias, são eles que conduzem hoje o mundo. Então a criança é muito bonita. Então, em vez de colocarmos naquele cenário que eu trouxe para vocês, aquele que é o divulgador rodeado de crianças vestidas de branco, tiremos as crianças, coloquemos no canto e vamos encher ele de pessoas que estão sofrendo. Essas são as crianças do espírito. São as crianças do intelecto, são as crianças da moralidade. A Rô colocou lá em cima, né? E quem tiver interesse, o Dr. Haroldo Dutra tem trabalhado nos estudos do Antigo e Novo Testamento, levando em conta o contexto das passagens, traduções, sempre fazendo a ligação da primeira, segunda e terceira revelação. Recomendo o Portal Ser, né? portalser.com.br, né, Rô, que é o endereço. Se você tiver, por favor, coloca para nós aqui. Tem ali todo o material que ele trabalha, né? Um grande estudioso dos textos bíblicos, né? E ali também, né, foi publicado inclusive pela FEB um texto, um livro que fala sobre a interpretação da Bíblia segundo Emmanuel, né, que é muito bacana também para quem gosta desses estudos. A Miriam colocou, né, como um evangelizando nosso nos disse ao ser perguntado sobre o Espírito encarnado, é aquele que zoa o outro, né? Pois é, né? Então a gente vê assim que a interpretação das crianças ela está muito ligada ao contexto que elas vivem. Então, todo o trabalho de evangelização ou de moralização, né, é muito difícil, né, Zé? Um livro bem procurado. Então, para quem vai trabalhar com evangelização, há a necessidade de fazer uma adaptação da filosofia. E foi isso que Jesus fez com as parábolas. Até mesmo, né, os apóstolos, lá no livro de João, no capítulo 14, se não me engano, ele perguntou, né, por que fala em parábolas? E ele sempre diz, né, tem muitas coisas para vos dizer, mas não posso dizer agora. Mas hoje, passado já esses quase 2 milênios, nós temos então a doutrina chegando, e lá na introdução do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem para nós, mensagem do Espírito Verdade. Chegou a hora em que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Isso significa que acabou a história das parábolas, que acabou aquelas palavras, né? Aquelas meias palavras, né? Acabaram todas elas. Agora, tudo aquilo que é dito de um modo claro, de um modo objetivo, de um modo em que todos nós possamos compreender. Mas ainda assim nós encontramos muitas dificuldades. Exatamente porque nós nos encontramos ainda nessa condição de um pensamento muito limitado pelos ensinamentos que foram trazidos no passado, pelos dogmas que ainda nos amarram e vão continuar ainda presos em nós durante muito tempo. Aquela ideia da proibição daquilo que pode, daquilo que não pode, daquilo que é permitido ou não. Isso é uma libertação que nós vamos conquistando gradativamente, ninguém se liberta de uma hora para outra. Chega um momento em que nós mesmos rompemos essas correntes que nos prendem, mas isso é um trabalho a longo prazo. Muitas vezes nós começamos agora. Para muitos de nós, não tenhamos dúvida disso, esse é o primeiro contato que nós temos com uma filosofia que nos fala sobre o mundo espiritual. É a primeira vez. Dá a impressão de que antes nós já fomos espíritas, já éramos espíritas e coisa e tal. Muitas vezes é a primeira vez. Nós ansiávamos por alguma coisa nova, por alguma coisa diferente. Mas somente agora nós estamos tendo o real contato com essa nova filosofia. E se durante milênios nós estivemos presos, foi trânsito, né, Barbudinho? Beijão. Bom dia, Humberto. Então, se durante milênios nós estivemos presos nesses dogmas, e esse é o nosso primeiro contato, não é de uma hora para outra que as coisas vão se transformar. Nós trazemos ainda esse resquício do passado que ainda continua nos assombrando, vamos dizer assim. Mas já é um começo. Começamos agora, esse é o nosso primeiro contato. Estamos aqui durante esses anos
Porque nós pensamos assim, né? É muito interessante naquele nosso momento de autopromoção, aquele momento de arrogância, que a gente diz assim: faz 20 anos que eu estudo o Espiritismo. Mas ele se esquece que durante 1500 anos ele ficou preso em outra religião. E ele acha que esses 20 anos já são suficientes para fazer a diferença. E basta ver que esse tipo de postura já mostra aquela ideia de hierarquia, porque eu sei mais, você sabe menos. E a hierarquia faz parte do quê? De uma estrutura religiosa que durante muito tempo acabou nos colocando naquela condição de superioridade e de inferioridade. E na doutrina espírita nós não temos mais hierarquia. Não importa qual é o meu grau de conhecimento, eu sou tão igual quanto o outro. E o pior, aquele que sabe mais é aquele que tem maior responsabilidade. Então, muito bem. Quando nós falamos então nesses pequeninos, voltemos então para o nosso raciocínio aqui. Foi colocado aqui por João: Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Eu me recordo de uma passagem trazida por José Medrado, que é um médium baiano, né, um grande trabalhador da doutrina espírita, e ele falava numa entrevista sobre a homossexualidade. E aí então ele contava um caso do centro espírita dele, onde ele trabalhava, né? Se eu não me engano ele era presidente da instituição. E ele então comentava que de vez em quando, enquanto a dinâmica se desenrolava no centro, né, as palestras, os trabalhos de paz, os trabalhos de desobsessão e tudo mais, de vez em quando tinha uma pessoa que ficava do outro lado da calçada, parada observando o trabalho. Era um travesti. E aí então ficava olhando, e de repente ele começava a mudar de calçada, ficava mais perto e tudo mais. E aí eu estou trazendo esse exemplo para vocês porque ele foi muito marcante, né? E isso a gente depois pode, claro, naturalmente, estender para todas as situações. E aí então esse travesti foi se aproximando. E aí ele chegou na porta, conversou com um dos trabalhadores e disse assim: olha, eu tenho ouvido aquilo que vocês falam aqui do lado de fora e tenho visto o modo como vocês trabalham. E eu percebi que é exatamente assim que eu gostaria que vocês, de uma instituição para participar. Vendo essa liberdade, vendo essa tranquilidade, e eu gostaria de trabalhar aqui com vocês. E ele causou um certo desconforto, porque ele estava vestido, caracterizado, né, com as roupas, com roupas femininas. E aí causou aquele desconforto. Onde nós vamos colocar uma criatura dessa para trabalhar? Para servir água? Para servir para recepcionar alguém? O que nós vamos fazer exatamente? E aí então foi enrolando, e aí essa pessoa percebeu então o constrangimento que ela provocou e percebeu também a rejeição indireta que ela estava sofrendo. Não disseram para ela que ela não podia, mas em compensação começaram a criar uma série de obstáculos. E ela então parou e falou assim: eu pensei que aqui Jesus fosse diferente, mas eu percebi que vocês são todos iguais. Virou as costas e foi embora. E aí então, depois de um certo tempo, numa reunião mediúnica, quem se manifesta? Exatamente esse mesmo travesti. Só que ele veio desencarnado. E aí então ele se manifestou. E naquele momento ele começou a conversar com as pessoas. E ele falou assim: eu só vim aqui para dizer para vocês que do lado de cá eu não sofri nenhuma rejeição. E eu vim mostrar para vocês que aqui Jesus é diferente. E é assim que vocês devem se comportar. Mais ou menos com essas palavras. E aí então as pessoas que trabalhavam ali, que reconheceram a situação, naturalmente porque depois que aquela pessoa se apresentou, todo o grupo de trabalhadores acabou sabendo dessa situação, para caso no futuro isso viesse a acontecer e coisa e tal. E no momento em que ela se manifestou, em que esse espírito se manifestou na reunião mediúnica, todos eles sabiam de quem se tratava.
E aí então veio aquela lição moral. Essa história que eu conto para vocês, aconteceu com uma pessoa que era um homossexual. Isso pode acontecer com um mendigo. Isso pode acontecer com uma pessoa de uma outra religião. Isso pode acontecer com alguém que tem um grande conhecimento. Isso pode acontecer com alguém que não tem nenhum conhecimento. Que na verdade, quando nós falamos deixai vir a mim os pequeninos, fala exatamente dessa abertura que nós precisamos dar para que todas as pessoas conheçam essa mensagem através daquilo que a doutrina tem para oferecer. Para nós que trabalhamos pela doutrina espírita, que frequentamos o seu ambiente, porque muitas vezes nós frequentamos a doutrina espírita, mas nós achamos que pelo fato de nós não estarmos cadastrados no grupo de trabalhadores de um determinado centro espírita, de uma determinada instituição, nós não temos nenhuma responsabilidade. Mas o fato de nós abraçarmos essa filosofia já nos coloca numa condição de trabalhadores, ainda que seja no campo moral. Que no momento em que nós somos apenas aquele frequentador, sentado, ouvindo uma palestra, nós estamos ali em condições de trabalhar a qualquer momento. Quando alguém chega, senta do lado, quando alguém faz uma pergunta, quando alguém tem uma dúvida, quando alguém demonstra um sofrimento. Então, quando se diz que o espírita é aquele trabalhador da seara de Jesus, ele é no momento em que ele abraça a causa. Não precisa estar cadastrado, não precisa usar crachá. Isso é uma formalidade da instituição. Mas moralmente nós estamos 24 horas à disposição daquilo que a doutrina espírita nos traz. De fazer uma caridade moral, de fazer uma caridade material, de prestar uma assistência para aquele que precisa. E para isso, a primeira ideia que nós temos que ter é quebrar os nossos preconceitos. E quebrando os nossos preconceitos, nós temos que depois ampliar a nossa visão, de lembrar sempre aquilo que Jesus trouxe na sua mensagem. Que eu vim para tratar dos doentes, porque são eles que precisam de médico, não para tratar dos sãos, para aqueles que são saudáveis. Então a nossa visão é exatamente isso. Quem precisa receber essa mensagem? Quem é aquele que precisa do acolhimento? Quem é aquele que precisa conhecer Jesus de um modo diferente? Porque é muito interessante, nós percebemos que nós desejamos, por uma questão natural nossa, de estética, queremos pessoas bonitas, queremos pessoas bem vestidas, queremos pessoas que não tragam nenhum tipo de problema, só que são aquelas pessoas que fogem desse padrão, que são as mais necessitadas. E são esses os pequeninos que Jesus chama. Podemos imaginar quantas pessoas se encontravam mendigando naquela rua, naquela época em que Jesus fazia suas pregações. Era mendicância, era escravidão, eram aqueles que eram rejeitados. E por que eles eram rejeitados? Exatamente porque eles saíam desse padrão de beleza, não apenas beleza física, mas a beleza social, a beleza moral, né, a beleza de comportamento, pessoas comportadas, bem vestidas, pessoas que eram bonitas e tudo mais. Todo mundo queria isso. E do lado de fora havia rejeição. Exatamente porque se nós tivéssemos que abrir as portas da instituição para aquelas pessoas, é como se nós estivéssemos nos comprometendo com elas. E qual é o real propósito dos ensinamentos de Jesus, senão o compromisso de tentar ajudar esses pequeninos? São eles que dão trabalho, porque são eles que são os necessitados. De que adianta nós levarmos uma mensagem bonita para alguém que tem a sua vida redondinha, claro que tem os seus problemas, mundo de provas e expiações. Não tem como fugir disso. Mas e para aqueles que realmente trazem problemas? De que forma que elas podem ser acolhidas? Primeiro, elas têm que ser reconhecidas. Que ali não é um indivíduo que se encontra na rua, não é um indivíduo que é um pedinte, não é um indivíduo que passa por um problema de doença, de viciação, de distúrbio. É um espírito que busca Jesus. E essa busca por Jesus é a busca da paz, da tranquilidade, embora ele não veja dessa forma. E ele vai às igrejas. Por que as pessoas param na porta das igrejas, dos centros espíritas? Porque são essas instituições que falam disso. Ninguém para, por exemplo, na frente de uma empresa
que não demonstra nenhum tipo de interesse em trazer acolhimento para os outros. Se lá na igreja, lá no centro espírita, lá no templo, lá na sinagoga, na mesquita, onde for, no terreiro, em qualquer lugar, se alguém fala de amor ao próximo, se alguém fala de caridade, quem precisa vai bater em que porta? Exatamente nessa porta. Só que a gente vê aquele marmanjo, aquele velho, aquele alcoólatra, aquela pessoa que se encontra ali em condições de trabalhar e tudo mais, para que você vai prestar assistência se ele aparentemente demonstra condições de fazer alguma coisa, mas não quer fazer? Ali dentro se encontra um espírito pequenino. Aquele espírito que não conseguiu ainda se desvencilhar das suas próprias dificuldades. E externamente, ele demonstra maturidade. Interiormente, é aquele espírito infantil, sofredor, aquele espírito que passa por angústias, provas difíceis para o seu despertamento, e que não consegue fazer isso sem ajuda. Daí a sua condição. Então são esses que nós precisamos interpretar como sendo os pequeninos. As crianças são lindas, as crianças são ingênuas, mas nós temos que aprender a olhar por os espíritos que são infantis, para essas crianças interiores que existem dentro de cada um de nós. Lá em cima o Fernando colocou, né, assim como acontece mesmo, uma vez um médium estava tentando tirar um mendigo do centro e entrou bem no dia de uma sessão mediúnica e ele deu um grito, né, estou na casa de meu pai, e deixaram ele em paz, né? Muitas vezes acham que mesmo assim isso é um tumulto. É um problema que nós vivemos na atualidade, porque nós começamos a criar anticorpos de uma certa forma benéfica, né, de uma certa forma benéfica pela necessidade do momento. O nosso mundo hoje ele se encontra individualista e egoísta. Então nós temos aqueles que abusam, nós temos aqueles que são os aproveitadores, nós temos aqueles que trazem aquela malandragem. Por isso nós começamos a criar esses anticorpos. Nós percebemos quando a pessoa é malandra. Mas até mesmo nessa malandragem existe a patologia, existe a infantilidade. Me recordo de uma vez quando nós falamos sobre Joana de Ângeles, e ela falava sobre aqueles que pedem esmolas. Alguém que vem, pede uma esmola, você oferece alguma coisa, aí então ele demonstra um comportamento de rejeição, de irritação, porque ele não foi atendido do modo como ele queria. Aí o nosso orgulho vai dizer assim, além de eu oferecer isso para ele, ele ainda reclama, da próxima vez eu não faço mais. Ou então você oferece alguma coisa, ele pega e vai embora e nem te fala obrigado. Aí eu falo, da próxima vez, para ele deixar de ser mal educado, eu não vou oferecer mais também. Só que aí Joana nos traz uma lembrança. Ela diz assim que nós temos aqueles que são os doentes da alma. E isso é uma doença. As pessoas se transformaram naquilo que nós rejeitamos por circunstâncias muito difíceis. Nós não sabemos quais são as experiências que cada pessoa vivenciou para poder chegar naquela condição de endurecimento, naquela condição de sofrimento. Então nós vemos o alcoólatra, nós vemos aquele que quebra as coisas na rua. Hoje nós vemos, nessa atualidade que nós vivemos, essas manifestações, onde temos pessoas que queimam ônibus, que quebram vidraças. Isso é um estado de infantilidade. Esse primitivismo moral denota essa infantilidade espiritual dessas pessoas. Geralmente, pelo fato de nós criarmos esses anticorpos, nós gostaríamos que eles simplesmente desaparecessem. Só que eles não vão desaparecer. E essa mensagem de evangelização, ela é muito interessante quando ela é dirigida para nós. Mas nós já estamos no processo de evangelização. E esses que não estão? O que nós fazemos com eles? Se tornaram um problema. Usando uma expressão forte, eu me recordo que na época da Segunda Guerra Mundial foi trazida uma proposta pelos nazistas chamada de a solução final. E aí a história trouxe para nós qual foi a solução que encontraram para os judeus. Campos de extermínio, holocausto, execução em massa. Foi assim que foi resolvido aquele problema. Na nossa sociedade atual nós encontramos também com esses problemas.
Nós vemos os nossos políticos na televisão, nós vemos aqueles que fazem greves, aqueles que são os manifestantes, aqueles que são os traficantes. Vemos todos aqueles que são considerados os marginais da sociedade, engravatados ou não. E então nós lemos um texto: deixai vir a mim os pequeninos. Quem são esses pequeninos? E aí nós vemos então que a doutrina espírita ela tem um propósito que vai muito além do que nós imaginamos. Que é exatamente, para nós que somos estudantes da doutrina, compreendemos exatamente qual é o seu sentido, qual é o seu objetivo, que é revelar para nós a realidade da vida, da nossa própria vida, porque primeiro é necessário que nós façamos um trabalho de autoconhecimento. Eu preciso me reconhecer como um espírito imortal, preciso me reconhecer como um espírito em processo de encarnação, preciso me reconhecer como espírito sendo testado nas provas e expiações. Depois eu começo a reconhecer aquilo que acontece à minha volta e, consequentemente, e finalmente, chego então a reconhecer o que acontece exatamente no nosso mundo hoje. Porque nós ficamos tão fechados dentro dos nossos livros e dentro das paredes de um centro espírita que a gente se esquece de olhar para fora. E a gente fica se deliciando com todos os ensinamentos sem reconhecer e sem compreender o seu real sentido. Nós ligamos a televisão e vemos o noticiário internacional, vemos o Estado Islâmico degolando pessoas. Vemos do outro lado do mundo um traficante sendo executado lá na Indonésia. Vemos aqui no Brasil acontecendo isso, acontecendo aquilo. Isso não é para nós uma infantilidade espiritual? Então, na verdade, aquilo que nós fazemos hoje, de rejeitarmos aqueles que não conhecem Jesus, deve ser transformado num trabalho de acolhimento daqueles que não conhecem Jesus, para que eles possam conhecer. Porque esses indivíduos não se transformarão se não conhecerem uma real mensagem de elevação espiritual. Pode ser através do cristianismo, pode ser através do budismo, pode ser através do próprio islamismo, como são esses seguidores do Estado Islâmico, porque todas as religiões, como nós já estudamos, trazem parcelas dessa lei natural, dessa verdade absoluta do universo. Só que eles não conheceram ou tiveram interpretação equivocada. Todas as religiões têm esse mesmo objetivo. Só que pelo fato, voltando então para aquele nosso raciocínio inicial, de não terem essa fundamentação filosófica, esse esclarecimento mais apurado, acabam fazendo uma interpretação superficial e consequentemente equivocada. Que no caso, por exemplo, desses extremismos que nós vemos hoje, nós vemos exatamente as suas consequências. Não tiveram uma compreensão profunda, interpretaram superficialmente e agem de uma forma equivocada. Vemos isso então o Boko Haram lá na África, Estado Islâmico lá no Oriente Médio. Vemos grupos de manifestantes nas diversas partes do mundo tendo esse comportamento. Isso denota o quê? Uma infantilidade espiritual. Quando Jesus fala dos pequeninos, nós estamos falando de quem exatamente? Daí então o grande trabalho, que quando fala deixai vir a mim os pequeninos, nós não temos que esperar a iniciativa deles. Na verdade, o trabalho ativo que os apóstolos tiveram naquela época com Jesus era exatamente ir até eles. O modo como isso vai ser feito, cada grupo, cada instituição, cada nação deve encontrar ali as suas próprias estratégias. Isso não é uma coisa fácil de se fazer. Mas o mais difícil de tudo é nós iniciarmos esse entendimento. Eu tenho que entender que o objetivo da transformação do mundo, lembra que nós estamos aqui entrando nessa fase de transição planetária. Nessa fase de transição nós estamos esperando alcançar um mundo de regeneração, mas então nós encontramos esses problemas. E aí a gente coloca problemas entre aspas, identificando exatamente todos esses grupos. E qual é a nossa visão? Que na próxima encarnação eles vão ser expurgados do nosso planeta. Olha que solução fácil. A gente pega aquilo que não presta e joga para um mundo diferente. Nós nem nos demos o trabalho de tentar modificar esses grupos. Então hoje nós trazemos esse sentimento de antipatia, de rejeição. Claro que não é tão simples assim, a gente vai para a rua e tenta convencer alguém assim, olha, você precisa conhecer Jesus.
como acontece hoje nessas missões religiosas que nós vemos hoje. Mas se você não quer conhecer Jesus, então o problema é seu, tchau. Então, na verdade, a gente está tentando escolher aqueles que querem ser escolhidos, mas aqueles que não querem são simplesmente rejeitados. E são esses aqueles que passam por o maior problema. Porque eles não são daquela forma, eles estão naquela forma. E muitas vezes a sociedade que nós temos hoje é a principal responsável pela transformação desses grupos, naquilo que eles se tornaram. Quando Kardec trouxe para nós aquele texto lá no livro Obras Póstumas, falando sobre expiações coletivas, um espírito, me esqueci o nome do espírito, era um espírito feminino que trazia para nós essa mensagem, falava sobre expiações individuais, expiações familiares e expiações coletivas. E aí então Kardec, no desenvolvimento das suas ideias, ele colocava exatamente isso, que se nós vivemos numa sociedade com tantos problemas, nós temos que nos perguntar até que ponto a sociedade é responsável por esses problemas. Se por acaso nós rejeitamos alguém, essa rejeição vai se voltar contra nós. Se por acaso nós desprezamos alguém, esse desprezo vai se voltar contra nós. Se você por acaso guarda recipientes com água parada no seu quintal, a dengue vai te pegar. Então, na verdade, nós nos tornamos responsáveis por aquilo que existe no nosso mundo hoje. Quando nós falamos sobre o clima, é muito fácil a gente falar sobre ecologia, sobre os fatores climáticos. A gente vai dizer que mudanças do clima, efeito estufa, falta de água, tempestades, tudo isso, de quem é a responsabilidade? Aí todo mundo fala em coro, é da sociedade, é do próprio homem que destruiu a natureza. E moralmente a gente não pensa dessa forma por quê? Uma sociedade perturbada, uma sociedade cheia de violência, quem é responsável por isso? A gente acusa o clima. A gente se acusa quando fala do clima, mas a gente não se acusa quando fala da sociedade. E aí então esse processo de evangelização, ele é necessário inicialmente ser feito em nós mesmos, depois para aqueles que são próximos, e deve se expandir cada vez mais. E aí então nós vemos que nesse caso desses grupos grandes, que causam grandes tumultos nas nações, são as próprias nações que devem encontrar solução em nível da própria sociedade e também em nível das instituições. Porque as instituições também precisam se evangelizar. Importante a gente pensar dessa forma. Porque do contrário, a gente vai continuar, vai permanecer nessa condição de superficialidade e restrita apenas aos nossos próprios interesses. A Mia colocou lá em cima, né, não devemos esquecer os líderes mundiais de países ricos que estão promovendo e financiando esses crimes. Eles são os maiores terroristas, né? Nenhum desses líderes são pobres, incultos e pequeninos. São pequeninos sim. São porque eles estão numa condição de poder sem saber usar. A gente não encontra crianças que são grandes ditadoras? Crianças principalmente de famílias bem abastadas, famílias que são ricas, ou então de crianças que vivem em famílias que têm ali as suas carências, mas são crianças arrogantes, crianças violentas? Então, na verdade, quando nós falamos na pequenez do espírito, ela se manifesta principalmente no egoísmo. É ali que tudo começa. Então, a gente tem que pensar da seguinte forma: um espírito maduro é um espírito que mostra grande elevação moral. E um espírito imaturo é aquele que mostra todos esses equívocos que nós estamos vendo hoje. Então, na verdade, como eu falei para vocês, quando Jesus fala dos pequeninos, nós não falamos das crianças bonitinhas. Nós falamos dos espíritos que são infantis, imaturos moralmente e problemáticos. A imaturidade traz o problema. Se é um indivíduo problemático, significa que é um espírito imaturo. Nós fomos assim, nós somos assim ainda. Não com tanta gravidade, mas nós somos ainda muito infantis. Tanto é assim que nós vivemos no mundo que nós vivemos. Então nós individualmente, daquilo que nós podemos fazer, até o alcance dos nossos braços, nós temos que começar a pensar dentro dessa caridade moral. De sim, tomar as providências para promover a segurança da sociedade, a segurança da nossa família, a nossa segurança pessoal.
utilizar as regras que nós temos na sociedade, a nossa legislação, para poder transformar esses indivíduos. Então nós temos ali o nosso Código Penal, nós temos as nossas penitenciárias, só que nós temos que não estagnar nessa condição de imaginar que essa é a solução definitiva. Isso é um paliativo que nós estamos fazendo agora. Nós estamos utilizando algo que é para nós de força maior por uma questão emergencial. Eu conversava com o Hermes sobre isso. A gente falava sobre isso, né, professor? Um tempo atrás, sobre essa questão de que forma que nós vamos hoje interpretar aquilo que acontece na sociedade. Execução de brasileiros no exterior, manifestações nas ruas e tudo mais. Qual é a solução que nós vamos encontrar? Nós vemos hoje no nosso Congresso debates sobre a legalização do aborto. O aborto é uma solução para um problema. Para muitas mulheres esse é um problema. Nós vemos hoje a redução da maioridade penal, também é uma outra solução, para fazer com que essas crianças que se tornaram violentas se transformassem em criminosos adultos. Então o que nós estamos fazendo? Tentando encontrar soluções imediatas para problemas a longo prazo. A nossa sociedade, eu me recordo, né, hoje com 46 anos, eu me recordo que na década de 1980, quando eu tinha ali os meus 11, 12, 13 anos, eu me recordo que as crianças não eram dessa forma que são hoje, com essa violência que nós encontramos. Então nós percebemos que durante esses últimos 30 anos, 30, 35 anos, algo modificou e muito. A sociedade se transformou, a cabeça das pessoas se transformaram. As cabeças se transformaram. Então significa que para que a gente encontre uma solução, nós teremos ali algumas décadas para encontrar um caminho correto de transformar. Porque nós podemos para quem tem esses 40 anos ou mais, né, a Cindizinha, tadinha, tão pequenininha, ela não viu essa época, felizmente. Mas para nós que somos mais marmanjos, a gente teve ali uma oportunidade de acompanhar nessas últimas décadas essa transformação da sociedade. Então nós vimos as coisas acontecerem. Nós acompanhamos tudo isso. Então não foi alguma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Pois é, Barbudinho. Então nós vimos acontecer. Então quando nós vemos um debate como esse, vamos punir as crianças. Se por acaso um adolescente de 16 anos comete um crime, ele vai para uma penitenciária. Mas eu me recordo que há 40 anos, um jovem de 16 anos, era raro nós vemos um jovem fazer isso. E hoje eles fazem. Então nós estamos tentando encontrar soluções radicais para resolver um problema que não é imediato, não aconteceu de uma hora para outra. Esses são os pequeninos. É dessa forma que nós começamos a interpretar, né? Olha, Carol, bom dia. É um crescimento rápido demais, é uma influência negativa demais. As famílias estão muito diferentes daquela época. Os jovens crescem soltos, os jovens crescem com uma liberdade que eles não estão sabendo lidar. É a sensualidade, é o erotismo, é a violência, é o consumismo. Tudo isso transforma a mente desses jovens, fazendo com que eles assumam responsabilidades que eles não estão preparados para isso. E isso talvez seja, né, nós não somos nem sociólogos e pelo menos não somos psicólogos para fazer uma análise mais detalhada, mas nós vemos que essa mudança de comportamento, ela se dá exatamente por aquilo que é oferecido hoje. Então eles estão vivendo dessa forma por uma questão de mudança de modo de viver. E aí então nós precisamos, para resolver esses problemas, trazer uma nova transformação, uma nova mudança nesse modo de viver. A Fernanda colocou lá em cima, deixa eu pegar aqui, só um instantinho. Aqui está desencadeando uma revolta e o medo danado, né, principalmente no sul da Itália, onde eles estão ameaçando desembarcar. Ali no caso o pessoal da África que está subindo, né, Fernanda? Muitas famílias estão em perigo e creio que a visão espírita pode ajudar muito, mas todos ignoram a fé nesse instante. Se esquecem, e aí vai o arsenal de julgamentos e sentenças, né, o que fazer? Como lidar com essa questão?
como eu falei para vocês, né, não existe uma solução simples que nós podemos dizer assim, é só fazer desse jeito. Há necessidade, por exemplo, desses imigrantes que estão chegando no sul da Itália, há necessidade de nações mais desenvolvidas fazerem um trabalho social no país onde eles vivem, desses imigrantes. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil hoje um fenômeno interessante. Muitos haitianos estão vindo para cá. Haiti é um dos países mais pobres do mundo, o mais pobre lá aqui das Américas, né, na América Central. E então, em virtude dos terremotos, daqueles conflitos civis que eles estão vivendo, muitos deles estão optando. Estão pegando barcos, descendo ali em cima na Guiana e depois atravessando ali a região norte e chegando aqui no Brasil. Qual é a solução para isso? Os países mais desenvolvidos começarem a fazer um trabalho de reestruturação do país deles para que eles não saiam de lá. Não por uma questão de rejeição, mas para que eles possam viver suas vidas junto às suas famílias, junto às suas culturas, junto às propriedades que eles têm. Então o que nós estamos vendo hoje nesse conflito, principalmente surgindo de nações mais pobres, é um resultado claro da indiferença que as nações desenvolvidas tiveram durante todos esses tempos. Quando nós pegamos, por exemplo, na África, aqui a gente vai até para um contexto histórico, nós vemos ali, por exemplo, no final do século XIX, começo do século XX, nós vimos ali a colonização da África. Os países da Europa sugando os recursos que tinham naquela época. Hoje, na atualidade, nós vemos nações, o Brasil inclusive envolvido nisso também, se aproveitando de nações menos desenvolvidas para se aproveitar dos seus recursos. Então nós vemos ali o homem se aproveitando do próprio homem. Qual é o resultado disso? A rebelião daqueles que são os mais fracos. Então há necessidade dessa mensagem que nós estamos hoje estudando, dessa mensagem de evangelização. E quando eu falo evangelização, não pensemos na questão de transformar as religiões em sociedades religiosas. Nós falamos de uma mensagem de elevação, uma mensagem moralizada. Então há a necessidade da moralização de todas as sociedades, daqueles que são os mais desenvolvidos se reconhecerem como indivíduos que têm a capacidade de ajudar e ter a vontade de ajudar. Porque se não fizerem isso, aqueles que são os rejeitados continuarão fazendo isso. Nós vemos muito isso em filmes. Aqueles grupos que se fecham dentro de fortalezas, enquanto que fora, na periferia, nós vemos aqueles grupos de rebeldes. É um retrato claro. Aqueles poderosos se isolam e os rebeldes se rebelam. Quando esses poderosos, seguindo aquela orientação de Leon Denis, quando ele fala que os elos mais fortes devem ajudar os elos mais fracos. E aí, através desse estudo de hoje, aqueles que são já os adultos moralmente e espiritualmente, ajudar aqueles que são infantis espiritualmente e moralmente. Quando esses fortes começarem a se preocupar em auxiliar e fazer com que a nossa sociedade se transforme numa sociedade equilibrada, com divisão de recursos, com auxílio para todos, aí sim nós perceberemos que essas revoltas vão deixar de existir. Porque o homem se revolta quando falta para ele aquele que é mais básico. Não apenas o básico material, mas o básico moral também. A Mia colocou lá em cima, né, os poderosos da época foram os autores intelectuais do assassinato de Jesus. Será que eles estavam no quadro dos pequeninos? Claro, Jesus não falava, perdoe os que eles não sabem o que fazem. Esses pequeninos, Mia, que nós temos que entender, não são aqueles pequeninos que simplesmente erram porque não sabiam. Muitas vezes sabiam, mas os instintos ainda eram primitivos. E eles necessitam também dessa assistência, dessa atenção. Basta lembrar, por exemplo, que Jesus, depois que desencarnou, tivemos notícias do mundo espiritual que muitos desses espíritos que ficaram durante tempo sofrendo no mundo espiritual foram acolhidos quando tiveram merecimento para isso. Então, ninguém foi esquecido. Só que, claro, nós temos as consequências. Aqueles que foram os assassinos, os criminosos, os negligentes, eles, sem dúvida nenhuma, vai com Deus, Angelina, bom dia. Sem dúvida nenhuma, vão sofrer as consequências das suas próprias ações. Mas o fato de sofrer essas consequências não significa que eles serão deserdados.
Eles terão atenção, mas todo aquele processo, né, como Jesus lembra, né, deixa eu lembrar da passagem, a cada um segundo as suas obras. Então, nesse caso, esses espíritos, no momento em que eles se depurarem pelas consequências daquilo que fizeram, porque todos nós assumimos as nossas responsabilidades. E nesse caso, quando ele passa por esse processo de depuração, através do sofrimento, recebendo todo o amparo, porque ninguém fica deserdado, porque nesse pensamento, o indivíduo que cometeu esse crime, ele vai sofrer para sempre, nós estamos alimentando o conceito do inferno. Tomara que ele fique no inferno para todo sempre, por toda a eternidade. Na verdade, ele vai passar por esse sofrimento, por esse inferno interior, até o momento em que ele começar esse processo de transformação. Nesse momento, ele começa então a receber o auxílio mais direto. Mas todos são protegidos, ninguém fica deserdado. Nenhuma ovelha se perderá, a gente lembra disso. São frases prontas, mas que trazem um significado muito real. E essa nenhuma ovelha se perderá significa, ele vai ter que aprender com as consequências das próprias ações, mas ele não está impedido de se tornar um espírito tão puro, tão elevado quanto possível. A Miriam colocou em cima países que nós julgamos desenvolvidos moralmente, mas que usam seu avanço somente para a própria comunidade. Isso mostra claramente, né? É muito fácil você viver o seu mundo cor-de-rosa, mas alimentando um egoísmo que nem sequer está percebendo. E tendo a oportunidade de fazer muito sem fazer muita coisa. Então nós estamos ainda vivendo assim um mundo, para a gente já direcionar o nosso estudo aqui para o nosso final, nós estamos aqui direcionando, vendo o nosso mundo hoje, tentando criar metas dentro desse campo moral, espiritual, uma sociedade espiritualizada, uma sociedade bem organizada, mas quando nós nos deparamos com a realidade que nós vivemos hoje, é muito difícil a gente imaginar que um dia isso vai ser possível. Isso se torna para nós uma grande utopia. Um mundo dos nossos sonhos que jamais vai se concretizar. E na verdade ele vai. É um processo longo, que demora muito. Mas para isso, há a necessidade de nós transformarmos inicialmente as pessoas. Esse início começa no coração das pessoas. Então um país não se transforma de uma hora para outra. Um governo não se transforma. Aquele indivíduo que se torna governante, ele é na verdade um indivíduo que passou pela fase de educação moral, educação intelectual na sua infância, um espírito que traz uma bagagem moral e intelectual das suas existências anteriores, para chegar na atualidade e colocar em prática. Se ele não colocar hoje, ele vai colocar amanhã, depois em outras existências, e assim vai. E assim vai. A Mia colocou de novo, né? Fica complicado para eu entender que Jesus tenha dito que o reino dos céus é para espírito ignorante e maus. Mas o que nós entendemos como reino dos céus? Não existe um local para onde as pessoas vão. Existe aquilo que as pessoas vão e que as pessoas se tornam e se juntam. São esses ingênuos que vão para esses acolhimentos, mas para que eles possam alcançar isso tudo, eles vão ter que aprender. Jesus fala dessa ingenuidade das crianças e dessa simplicidade. Ele traz isso como exemplo. Então ele diz que os homens devem se tornar isso, devem se transformar como eles. Vamos pegar de novo aqui só o texto de João, para a gente poder ilustrar isso tudo. Vou ler de novo para vocês. Disse o Cristo: deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras, tão profundas na sua simplicidade, não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Eles nada podiam ensinar à infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos e que é ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exerce em torno dela e de seu benefício.
Jesus queria que os homens se entregassem a Ele com a confiança desses pequeninos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Então, nesse caso, o que nós vimos aqui? Quando ele fala sobre essas almas infantis, ele começa tratando daqueles espíritos que, embora se mostrem fracos, mostram-se também desejosos desse amparo. No caso daqueles que são os egoístas, aqueles que são os grandes criminosos da sociedade, são espíritos ainda endurecidos e aprenderão com o tempo, pelas leis da sociedade e pelas próprias leis do mundo espiritual, a quebrarem esse endurecimento com que se envolveram. E aí então, se tornando fracos, eles serão acolhidos. No mundo espiritual é assim. Vamos lembrar de André Luiz, por exemplo, contando a sua própria história, lá no primeiro capítulo do livro Nosso Lar. Ele diz que ficou aproximadamente 8 anos naquele estado de perturbação toda. No momento em que ele quebrou aquela sua couraça e começou a demonstrar sua fraqueza, foi ali então que ele foi amparado. Essa é a condição da criança que nós vimos hoje. Então são essas crianças nessa condição de fragilidade, não de endurecimento. É isso que nós temos que pensar. Então cada um continua agindo segundo as suas obras, mas é importante que nós, fazendo parte desse processo de transformação do mundo, reconheçamos esses indivíduos como indivíduos falhos nesse momento, não indivíduos falhos eternamente. Se eles não desejam essa transformação, eles estarão sujeitos às consequências de suas ações. Mas no momento em que eles demonstrarem o interesse nessa transformação, a mensagem deve estar pronta para acolhê-los. Então olhemos para o nosso mundo hoje, ao assistirmos os programas na televisão, para nós especialmente aqui da nossa realidade, vemos aquelas pessoas que são presas, aquelas pessoas que estão corruptas, são crianças espirituais, como nós, só que cometendo erros mais graves. E elas sofrerão por isso. E em vez de nós desejarmos que elas sofram mesmo, nós temos que desejar que o sofrimento venha, não porque nós desejamos, mas porque é uma consequência natural, mas o nosso maior desejo é que elas aprendam com isso. E enquanto isso, a sociedade vai se desenvolvendo segundo as suas próprias regras. Então a mensagem vem exatamente para isso, para transformar o mundo. Só que para transformar o mundo, ela precisa inicialmente transformar as pessoas. Todos nós aqui trazemos crimes bastante profundos em nossas costas. Graças a Deus nós não lembramos disso. Mas se nós pudéssemos lembrar, nós seríamos massacrados pela culpa. Mas seria uma culpa que seria atenuada por aquilo que nós somos hoje. Eu fui um criminoso, mas hoje eu sou um indivíduo em processo de reabilitação. Mas nós não precisamos lembrar, mas é importante a gente reconhecer isso. Nós vivemos num país, por exemplo, que viveu uma fase terrível de ditadura militar, uma fase terrível de escravidão, uma fase terrível de colonização. Onde nós estávamos nessa época? Nós éramos vítimas ou éramos algozes? Nós tivemos guerras absurdas acontecendo pelo mundo. Onde nós estávamos? Muitas vezes nós éramos os daqueles que massacravam os mais fracos. Hoje nós estamos aqui hoje, estudando essa mensagem, aprendendo com ela, vislumbrando um futuro diferente para nós. Quando nós olharmos o mundo à nossa volta, nós vamos perceber que essas pessoas que hoje cometem esses erros também terão essa oportunidade, só que seguindo suas próprias leis. Pois é, né, Zé? Já basta que o de atualidade, né? Então todo esse processo de mudança que a gente está vendo hoje, essa truculência hoje na sociedade, é uma consequência daquilo que acontece na nossa atmosfera. Por exemplo, nós destruímos a natureza se volta contra nós. Nós contribuímos para a degradação da nossa sociedade, a sociedade se volta contra nós.
Então, o que nós temos que fazer? Fazer o replantio de árvores. Não é assim que nós aprendemos nessa parte da educação ecológica? Temos que despoluir os nossos rios, temos que controlar a emissão de poluentes pelo ar, temos que fazer o replantio das florestas. E moralmente, temos que reeducar as pessoas, dar oportunidade de trabalho, de educação, moralizar as nossas famílias, fazer com que as religiões hoje realmente levem uma mensagem de elevação. Ecologicamente e socialmente, o processo é o mesmo. É um processo de reconstrução. E para isso, se para a sociedade nós temos ali uma enxada, temos uma peneira, temos um filtro, para a sociedade nós temos o Evangelho. Não a religiosidade. Não vamos transformar a sociedade numa sociedade religiosa, mas vamos levar a mensagem moralizadora, que esse é o ponto principal do trabalho do Evangelho. E isso começa pequeno, por nós mesmos, nossas famílias, no nosso trabalho, no nosso grupo social, para aquele que passa do nosso lado. Nós temos que entender exatamente como isso acontece, para podermos trabalhar. Do contrário, nós estamos simplesmente vivendo o prazer da religião sem entender o seu principal objetivo. Fechamos por aqui então o nosso estudo de hoje, pessoal. Muitas vezes dá a impressão de que tudo aquilo que a gente fala, observando essa realidade à nossa volta, dá a impressão de que são palavras vazias, palavras que não têm muito sentido para aquilo que nós estamos estudando. Pessoal, vamos lá? Dá a impressão de que nós estamos assim estudando um mundo diferente da realidade que nós vivemos. A doutrina espírita ela veio para transformar o nosso planeta através de um trabalho objetivo e direto naquilo que acontece na própria sociedade. Quando nós olhamos, por exemplo, nos jornais, revistas, internet, televisão, rádio, em qualquer lugar, e começamos a ver aquilo que acontece, é ali que o Evangelho deve ser aplicado, é ali que a doutrina espírita deve trabalhar. Porque a gente fica pensando assim, eu estudo a doutrina espírita para quando eu desencarnar eu for para o nosso lar. Não é isso. Isso para nós é uma consequência, seja para onde for que nós venhamos a ir. Mas o importante para nós é fazer o trabalho do nosso mundo que a gente vive hoje. Porque mesmo que nós desencarnemos, é para cá que nós voltaremos também. E esse vai ser o mesmo cenário que nós vamos encontrar se ele não passar por uma transformação. Então não podemos ficar fantasiando com aquilo que vai acontecer depois da morte física, porque na verdade a morte física, aquilo que vem depois da morte física, é uma consequência daquilo que nós vivemos aqui na vida física. Então o nosso trabalho é um trabalho real, um trabalho braçal, objetivo para aquilo que nós vivemos hoje. É dessa forma que acontece. Do contrário, a doutrina espírita vai se transformar apenas numa teoria. Uma teoria agradável, uma teoria bonita, mas simplesmente teoria. Então fechamos por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje. Ainda tem muita coisa para a gente poder aprender, compreender desse texto. Na próxima quinta-feira tem mais um texto para a gente poder ler sobre essa questão de quem são esses pequeninos, quem são essas criancinhas, para vermos exatamente aquilo que pode ser feito por cada um de nós. O Fernando colocou, saber todo o efeito tem causa, nada por acaso e cada experiência é necessária para o nosso aprendizado. Não espalhemos desespero, mas a conscientização que temos uma vida física